Escutem, eu sei que eu sou maluca. Uma das coisas que eu mais gosto desde criancinha, que é uma coisa que eu posso considerar um hiperfoco até, porque existem dias onde eu fico horas do meu dia só fazendo esse tipo de coisa, que é ouvindo trilhas sonoras de jogos. Trilhas sonoras no geral é uma coisa que eu gosto bastante, músicas instrumentais. E um dos meus primeiros contatos com trilhas sonoras de jogos foi com o Super Nintendo. Eu não tinha um Super Nintendo quando era criança, eu fui ter um contato com a minha prima, com o Super Nintendo do pai dela e tal, mas foi um contato muito mínimo, porém não foi o contato que eu tive predominante com o Super Nintendo. Resumidamente, um namorado da minha tia na época instalou um disquete com um emulador com vários joguinhos do Super Nintendo no computador dela. E ela pegou esse disquete e instalou no nosso computador também. Não foi o primeiro contato com o videogame que eu tive na minha vida, porém foi o contato que eu tive com o maior número de jogos quando era criança, que foi com um emulador de Super Nintendo com inúmeros jogos. Tipo, eu nem lembro quantos jogos especificamente tinham na época, mas era tipo a principal biblioteca do Super Nintendo e mais umas coisas underground, tipo Aero and the Acrobat, o jogo do Mundo Fantástico de Bob, o jogo do Tasmania, que era horrível. Tinha algumas tranqueiras dessa época que na época me divertiam, mas hoje quando eu pego pra jogar, eu fico... Isso é um super produto da época, não é algo que eu jogaria hoje em dia, como um Donkey Kong Country, um Super Mario World, que muita gente joga até hoje, sabe? O ponto é, o Super Nintendo, ele tem um chip sonoro avassalador, e muitos jogos da época que eu jogava, especialmente Donkey Kong Country, tem trilhas sonoras absurdamente muito boas pra época. É uma qualidade sonora que envelheceu muito bem até hoje. E como eu tive esse contato desde muito cedo, eu tenho um carinho por muitas trilhas sonoras desde muito cedo. E meio que se tornou uma parte integral do meu gosto musical, que é basicamente músicas instrumentais e trilhas sonoras. Pode ser de jogos, pode ser de filmes, pode ser de animes. Eu só gosto de colocar algumas músicas de joguinhos velhos enquanto eu faço alguma coisa. E o Super Nintendo... Uau, Super Nintendo, novamente, o chip sonoro do Super Nintendo dava aquele videogame uma qualidade de som absurda. Tanto é que quando tu compara com a concorrência, que era o Mega Drive na época, que tem jogos com trilhas sonoras muito boas, mas não é aquela... não tem aquele punch, não tem aquele baixo, não tem aquele som encorpado, aquele som gostoso. Oh, eu gosto tanto de só de... Tipo, a trilha sonora de Donkey Kong Country é tão... enche os seus ouvidos, você é preenchido com uma... Eu não sei nem explicar, sabe? Tipo, é só uma coisa muito satisfatória de ouvir. Aí tá, os anos foram passando um pouco e eu fui conhecendo alguns outros jogos por conta da trilha sonora, por conta desse hábito meu que... é desde muito cedo e existe até hoje. E existem até jogos que eu nem gosto tanto assim, que eu não joguei na época, mas eu conheci a trilha sonora um tempão depois. E eu me vejo ouvindo a trilha sonora do jogo, mas não jogando o jogo especificamente, como por exemplo Alcahest. Alcahest, que tem umas músicas tão bem triunfantes, tão bem... O reverb do Super Nintendo é uma das coisas que dá aquele charme nas músicas, sabe? E Alcahest é muito legal porque ele foi feito pela mesma empresa que fez Kirby, então até nas músicas você sente um pouco aquela vibe de Kirby Superstar, aquela vibe triunfante, aquela vibe aventureira. Alcahest foi um dos grandes exemplos de jogos que eu conheci só pela trilha sonora, e alguns desses jogos eu acabo jogando e gostando, como foi no caso de Final Fantasy. Final Fantasy eu conheci a trilha sonora, eu acho que foi do 4, por conta de Super Mario RPG. Super Mario RPG tem um boss secreto que usa a mesma música de boss do Final Fantasy 4. Aí eu, que interessante. Aí eu peguei
peguei a trilha sonora do 4 pra ouvir, adorei as músicas, conheci Final Fantasy IV. Foi o meu primeiro contato com Final Fantasy, eu devia ter acho que uns 11, 12 anos de idade. E desde então, Final Fantasy se tornou uma das minhas franquias favoritas de videogame de todos os tempos. Só que o jogo que eu quero falar hoje não é sobre Final Fantasy, porque Final Fantasy eu tenho muita coisa pra falar. E para esse primeiro episódio, eu quero falar sobre algo um pouco mais simples, algo que aconteceu essa semana, inclusive, que só o YouTube me recomendou uma trilha sonora de um jogo que eu gosto bastante, especialmente a trilha sonora. E eu me peguei ouvindo, e eu comecei a pensar sobre várias coisas. Eu vou falar sobre essas várias coisas aqui, que é Star Fox. Star Fox na minha vida foi mais um desses casos de jogos que eu conheci pela trilha sonora. E eu quero falar do Star Fox do Super Nintendo especificamente porque, ok, todo mundo conhece o Star Fox 64. Só que Star Fox 64 é um jogo muito bom. É um jogo muito fluido, é um jogo muito icônico, com memes icônicos até hoje. É um dos jogos que definem o Nintendo 64. Na minha opinião, acho que o top 3 jogos do Nintendo 64, junto com Paper Mario e Banjo-Kazooie. Só que Star Fox 64, ele tem uma trilha sonora muito boa, tem uma trilha sonora muito icônica, mas, na minha opinião, o Star Fox 64 não tem uma trilha sonora que chega perto da trilha sonora do Super Nintendo em vários aspectos. Então, eu tive contato com a trilha sonora do Star Fox do Super Nintendo e eu me apaixonei tanto pela vibe que a trilha sonora do Star Fox do Super Nintendo foi tão impactante em mim que me fez jogar o jogo. A trilha sonora do Star Fox do Super Nintendo tem uma vibe completamente diferente da do 64. A do 64, eu não sei explicar muito bem. Tipo, ok, Star Fox 64 tem músicas muito boas. Tem o tema da Star Wolf, que é muito bom. Só que Star Fox 64 tem uma pegada um pouco mais militar, um pouco mais séria, um pouco meio Ocarina of Time, o que quando eu falo em voz alta dá pra entender muito bem o porquê, porque o compositor é o mesmo, a plataforma é a mesma, até a engine do jogo, por incrível que pareça, é a mesma. Ocarina of Time e Star Fox foram feitos na mesma engine, o que é bem engraçado de imaginar, porque são jogos completamente diferentes em mecânica e em jogabilidade. Só que a trilha sonora de Star Fox 64 não tem aquela pegada épica, meio inspirada em Star Wars, só que séria e ao mesmo tempo que bate assim, que pega muito forte. Eu tô falando socando o ar dessa forma. A primeira fase de Star Fox começa com uma música que todo mundo conhece já, a música de Cornélia. É uma música que já entrou pra cultura pop dos videogames, de tão icônica que ela é, mas não é dela que eu quero falar aqui. Tem músicas no Star Fox que são tão sérias, que são tão envolventes, tem uma dose de atmosfera, mas ao mesmo tempo de algo acontecendo no momento. Por exemplo, quando você vai pro campo de asteroides e você sente aquele senso de urgência porque tá tudo vindo na sua cara. É a música de uma coisa muito grave acontecendo, de você precisar agir o mais rápido possível, agir com o maior nível de prudência. As músicas de Star Fox do Super Nintendo, elas são todas assim, elas me fazem querer jogar o jogo, experimentar na pele
o senso de urgência, de velocidade, o senso de perigo até que algumas dessas músicas trazem. Por exemplo, a música do Setor X é uma música que é a definição de estresse, porque a fase é a definição de estresse, e quando eu sinto uma coisa saindo do meu controle, me estressando, literalmente as primeiras notas do Setor X vêm na minha cabeça, eu fico... Então eu devorei a trilha sonora do primeiro Star Fox, eu fiquei muito hiperfocada. Eu comecei a ler bastante coisa sobre Star Fox, eu conheci Star Fox por conta da trilha sonora do Super Nintendo. Eu joguei o 64 porque eu via gameplays do primeiro jogo, eu ficava interessada, porque era um visual muito diferente. Porque o Star Fox do Super Nintendo, é o Super Nintendo, é um jogo com gráficos 3D rodando no console de 16 bits. É uma coisa que me impressiona até hoje em dia. E a história por trás de Star Fox é uma coisa que me deixa completamente fascinada, porque foi basicamente... Existem vários documentários por aqui. Eu não queria fazer um podcast /vídeo documentário falando sobre Star Fox. Eu só quero contar sobre a minha experiência sobre Star Fox, porque de documentários o YouTube tá cheio. Mas basicamente um grupo de jovens que tinha muita experiência em fazer joguinhos, etc. Eles foram meio que os pioneiros em colocar gráficos 3D vetoriais em consoles de mesa. Eles fizeram algo parecido pro Game Boy, que é uma coisa completamente impressionante até hoje. Como é que eles conseguiram colocar esse poder gráfico todo num fucking Game Boy, sabe? Agora eu não vou lembrar exatamente como que a Nintendo foi ter contato com esse pessoal que eventualmente se tornou a Argonaut Software, que começou fazendo Star Fox pro Super Nintendo. E depois a Argonaut e a Nintendo começaram a ter uma briga interna muito grande, que eles estavam fazendo o segundo Star Fox. E a Nintendo ficou adiando o lançamento do jogo, porque o Miyamoto não queria que esse jogo competisse com os jogos de Nintendo 64. Ele achava que não ia dar certo, porque o PlayStation e o Sega Saturn já estavam no mercado na época. E a Nintendo foi bem filha da puta em só cancelar o segundo jogo com ele praticamente que pronto. E depois o segundo Star Fox é relançado pro Super Nintendo Mini de uma forma completamente do nada. E mesmo assim a Argonaut tinha ideias muito boas, por exemplo, de fazer um primeiro platformer 3D. E parece que a Nintendo não tinha gostado da ideia. Eventualmente esse jogo de platformer se tornou Croc, que foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, que era um jogo que eu... Próximo episódio eu vou falar sobre o Croc. Era o episódio que eu queria começar com, mas como faz muito tempo que eu não faço esse tipo de coisa, que eu não gravo podcasts, que não só rambling sozinha, dessa forma que eu tô fazendo agora, eu ainda me sinto um tanto enferrujada, só falando de uma forma completamente boboca. Mas eu quero voltar a ter um pouco mais de contato com gravação novamente. Mas isso é assunto para um outro momento. Existem vários documentários sobre a Argonaut Software, que foi o pessoal que fez Star Fox do Super Nintendo, e o Croc. Existem vários documentários sobre Star Fox 2, que foi um jogo que ficou cancelado quando tava pronto. Hoje eu só tô falando sobre o meu contato com Star Fox. E aí eu pego o primeiro jogo pra jogar. Na época, era mais ou menos 2017, eu tava na faculdade ainda. E era um jogo, na época, que eu até gostava de jogar, porque a jogabilidade é muito parecida com Star Fox 64. A diferença é que você tá jogando num hardware infinitamente inferior, com músicas muito fortes. Quando não tinha essa pegada espacial de marcha militar séria, as músicas dos planetas eram tão funk que algumas parecem que saíram de jogos do Sonic, só que pro Super Nintendo. E claramente é um jogo que envelheceu muito mal, é um jogo que estressa bastante, é um jogo difícil pra caramba, é um jogo que acontece muita bullshit, porque, especialmente nas fases mais pra frente,
vai acontecendo bastante coisa ao seu redor e o console não tem frame rate o bastante pra processar os seus controles pra você fugir de tudo. E às vezes só vem muita coisa na tela mesmo, porque antigamente os jogos eles eram feitos para serem mais difíceis, pra poder durar mais. Então, não só visualmente falando, mas no quesito dificuldade, é um jogo que envelheceu muito bem. E aí, o YouTube me recomenda a trilha sonora do Star Fox pra ouvir nessa semana, e eu pego pra ouvir. Aí eu pego o jogo pra poder jogar, pra poder gravar uma gameplay pra vocês terem uma noção visual do que é o Star Fox do Super Nintendo. Oh my gosh, o jogo é estressante pra uma porra. Realmente, a dificuldade do jogo é uma coisa completamente bullshit na sua cara, especialmente quando tu tá indo pras fases finais. O Star Fox ele tem 3 rotas de dificuldade pra tu escolher. Eu joguei na primeira e quando eu tava na última fase, antes de ir pro Final Boss, eu fiquei tipo meia hora lá. E eu usei save state mesmo, porque eu não queria ter que refazer tudo. Eu queria ter que só encerrar aquela run, sabe? Acho que um dos problemas do primeiro Star Fox é que os chefes, até você descobrir o que tu tem que fazer com eles, aonde acertar, o que tu tem que fazer, alguns deles é só tipo... Os chefes desse jogo são tão estranhos, sabe? Acho que é um dos pontos mais esquisitos do jogo. As músicas dos chefes são muito boas, mas é isso, tipo... O primeiro Star Fox é um jogo que tem músicas muito boas. A jogabilidade era inovadora pra caramba na época, mas aí veio o Star Fox 64, que foi basicamente um reboot. Acho que a única coisa que eu queria era que o Star Fox 64 tivesse as músicas do Super Nintendo, ou pelo menos uma vibe parecida, só que o próprio Star Fox 64, tipo, falar na teoria é legal, mas eu sinto que o Star Fox 64 ele tem uma vibe diferente, e as músicas do Koji Kondo talvez se encaixem melhor. Eu gosto das músicas do Koji Kondo, mas eu tenho a preferência pelas músicas do Super Nintendo, então... Yeah. E aí nós temos o segundo Star Fox, que foi cancelado pro Super Nintendo. Teve uma beta que foi vazada há um tempo atrás, ela ficou jogável por muito tempo. E a ROM do Star Fox 2 do Super Nintendo também foi vazada, o que saiu oficialmente lá em 2017 ainda. E eu já tinha jogado a beta antes, eu peguei a versão final pra poder jogar. O jogo, ele tá mais difícil, mais aleatório nas coisas. E a vibe das músicas é a mesma do Star Fox original, inclusive com algumas músicas muito mais animadas, eu acho. É um jogo com uma trilha sonora um pouco mais... Eu não vou dizer brincante não é a palavra, mas o primeiro Star Fox tinha músicas um pouco mais atmosféricas. As músicas do segundo são um pouco mais cativantes ao ouvir, eu não tenho certeza. Não foi o Hajime Hirasawa que compôs as músicas do segundo jogo, apesar de ter uma vibe meio parecida. Só que o time original, eles queriam uma vibe parecida com o primeiro Star Fox. Por isso que tu vê que a vibe é parecida, mas ao mesmo tempo tu vê que não é a mesma pessoa que compôs, sabe? É tipo o Yooka-Laylee and the Impossible Lair, que tem músicas que são muito parecidas com o David Wise que compôs, mas tu vê que não é exatamente o David Wise ali. Tu vai nos créditos e sim, o David Wise participou, mas ele não fez todas as músicas. E quem tem o ouvido mais antenado, tipo, eu consigo notar a vibe parecida, mas não foi a mesma pessoa que fez. No geral, assim, é algo meio engraçado. Eu não sei se é uma coisa que todo mundo tem ou não. Eu não tenho certeza. E eu peguei o segundo Star Fox pra poder jogar também. E o segundo Star Fox é... Oh gosh, o segundo Star Fox... Eu só queria tanto um reboot do segundo Star Fox. Eu só queria um remake do segundo Star Fox. Porque o Star Fox 2, ele é um jogo essencialmente bem diferente do primeiro. Bem diferente do 64. Eu não joguei Star Fox Commander de DS, mas as pessoas falam que não é a mesma coisa também. E a gente não fala do Star Fox Zero, tá? Tipo, eu sei que no Star Fox Zero tem... o que eu carinhosamente chamo de patinho, que é quando a nave, ela deixa de ser uma nave e ela monta e começa a andar no chão, que nem um pato. O Star Fox Zero, que é o que saiu pro Wii U, ele tem isso, mas ele é mais um reboot do Star Fox 64, que é um reboot do Star Fox original, com controles horrivelmente péssimos pro Wii U. Tipo, foi um jogo que essencialmente matou
a franquia Star Fox, porque eu não acho que eles vão voltar a fazer um Star Fox depois do Star Fox Zero. O que é uma pena, porque eu queria muito que eles voltassem com um reboot do Star Fox 2, porque é uma ideia muito diferente. Você tá num mapa e as missões, tipo os mísseis, os ataques, os planetas que foram contaminados pelo vilão no jogo, vai tudo acontecendo em tempo real, então você escolhe conforme as coisas vão acontecendo para poder proteger o planeta, e a ordem com que essas coisas acontecem, os planetas que são invadidos, isso vai mudando de run pra run. Tanto é que dá até pra, tipo, indo mais além, dá até pra fazer o Star Fox 2 uma espécie de roguelike com itens completamente aleatórios, e você fazer builds com a sua nave e fazer uma espécie de roguelike, ou mesmo um roguelite em cima desse sistema, porque as coisas são muito aleatórias. Cada vez que você joga uma partida de Star Fox 2, as coisas não acontecem exatamente da mesma forma, sempre. As fases são as mesmas, só que a quantidade de coisas que tu tem que fazer varia, a quantidade de planetas que são invadidos, de coisas que vão atacando o planeta pra você proteger, varia. É um jogo bem variável. E por mais que ele ainda esteja preso no Super Nintendo, com toda a limitação do Super Nintendo, o jogo ainda roda no frame rate muito baixo, os gráficos do jogo ainda são aquela coisa extremamente primitiva. Mas esse é um jogo bem mais agradável de jogar que o primeiro Star Fox. O primeiro Star Fox eu não recomendo ninguém jogar. Eu joguei, eu fiquei muito estressada, mas muito estressada mesmo no final do jogo. Como o Star Fox 64 é só um reboot em tantos sentidos, eu não vejo por que jogar o Star Fox do Super Nintendo. Mas o Star Fox 2 também pro Super Nintendo é um jogo realmente bem diferente de tudo o que eles fizeram. E ele é um jogo bem mais agradável de jogar. Você sente sim o peso da idade, você sente que os controles poderiam ter um maior refinamento. Os gráficos do jogo também, o frame rate baixo é uma coisa que não dá tanta agonia na cabeça quanto o primeiro jogo dá. O primeiro jogo é realmente muito complicado nesse sentido, mas é um jogo ainda mais fluido, é um jogo que eu me diverti bastante fazendo essa gameplay do segundo jogo que vocês estão vendo agora. Ou não. Acho que a única coisa que eu queria ver, tipo, se eles fizessem um formato desse jogo, mesmo que não fosse Star Fox, eu queria muito que alguma produtora indie pegasse a fórmula do Star Fox 2 e fizesse uma espécie de roguelike, porque ia ser... É uma ótima ideia, sabe? Tipo, Star Fox 2... A forma como ele foi feita foi muito à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo mesmo. E a história do Star Fox 2 também é uma coisa completamente inacreditável, o fato dele ter sido cancelado enquanto já estava pronto e ele foi sendo postergado daquela forma. O fato de boa parte do código-fonte do Star Fox 2 ter sido pega sem qualquer aviso, sem qualquer acordo, sem qualquer nada do pessoal da Argonaut pra poder fazer Star Fox 64. Então, tipo, você me faz perder um pouco de respeito do Star Fox 64, porque eles basicamente pegaram, acho que 40% do código-fonte pra poder fazer um Star Fox sem o envolvimento do pessoal da Argonaut. Tipo, eles estavam, de fato, chutando a bunda dos caras aos poucos. Eu não conheço muitos detalhes do que foi os bastidores de negócio entre a Argonaut e a Nintendo, mas ainda assim, é uma coisa que me deixa um pouco cabreira. Mas, mesmo que não venha sobre o nome de Star Fox, mesmo que não tenha os personagens tão icônicos de Star Fox, mesmo que não tenha as músicas na mesma vibe que eu adoro tanto, que eu fiquei tagarelando há tanto tempo, sem o menor sentido, sem a menor estrutura de roteiro, sem nada. Eu acho que eu só queria muito que uma desenvolvedora indie pegasse a ideia do Star Fox 2 e revitalizasse, fizesse um jogo completamente interessante. Eu seria a primeira pessoa a comprar.